Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo. E eu, Cibele Santos. E juntas nós vamos descobrir o mundo que ainda não conhecemos. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, nossos episódios, pedindo também para vocês já se inscreverem no canal, deixarem um like nesse vídeo maravilhoso, porque hoje, o que a gente tem hoje, hein, Cibele? Hoje nós temos um assunto muito interessante, que são sobre chips, implantes e dragões. E quem vai falar com a gente é a terapeuta Elaine Kimura. Bem-vinda, Elaine! Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e hoje nós estamos muito animadas para falar sobre dragões, hein, Ci? A gente esperou tanto, né, por um episódio assim. Exatamente. Vamos esquentar a noite. Uma noite quente. Literalmente, né? Uma noite quente. Ah, que bacana. Elaine, vamos começar com uma pergunta básica, né? Como isso tudo entrou na tua vida? Você sempre foi terapeuta? Não. Começou, na verdade, quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança diferente e sempre me achava estranha. E assim, quando eu era criança eu via espíritos, né? Mas eu não sabia o que era, então eu tinha muito medo. Então eu via sombras, e aí eu pedia sempre para minha mãe dormir comigo. E era engraçado que eu cismava que tinham coisas debaixo da minha cama, como se eu visse um buraco saindo, algumas coisas assim, sabe? E às vezes eu até achava que de repente podia ser sombra de alguma coisa. Sabe quando você olha no quarto, você vê uma sombra, aí você pensa que é alguma roupa pendurada? Aí quando você olha, não tá lá, você fala assim, não era nada. Sempre foi mais ou menos assim, quando eu era criança. E aí, assim, foi aumentando cada vez mais, né? Depois que eu fiquei adolescente, foi que aí realmente começou a ficar bem forte. E meus pais, eles me ajudaram bastante, porque eles acabaram me levando em alguns centros, né? Espíritas, para me entender um pouco. Comecei a ir atrás disso. E só que eu não consegui me encontrar em nenhum centro, porque eu chegava nos centros, eles falavam que eu tinha que trabalhar. Era sempre tinha que, e eu nunca gostei desse tem que, sabe? Eu tinha que trabalhar, só que eu não consegui me identificar com nenhuma casa que eu acabei passando. Porque eu li as apostilas, eu vi aquele material, mas sabe quando parece que não conecta? Porque é como se eu soubesse de algumas coisas que não estavam ali, não faziam sentido para mim, sabe? E aí, assim, comecei nessa busca. Com 19 anos, eu tive uma convulsão. E aí foi quando tudo ficou muito mais forte, né? Eles disseram que, na verdade, foi assim, como se fosse o boom mesmo, né, da minha mediunidade. Antes disso, eu já tinha intuição muito forte. Às vezes, eu até brincava com as meninas, né, na faculdade, que às vezes lá tinha um elevador, e aí eu ficava na frente do elevador que ia chegar primeiro, né? Aí as meninas assim, mas como que você sabe? Eu não sei, mas esse aqui vai chegar primeiro. Tô achando que vai chegar primeiro. Aí eu ficava na frente, aí aquele lá chegava. E assim, eu fiz faculdade de psicologia. E eu me formei bem cedinho, eu me formei com 22 anos, hoje eu estou com 43. Então tem bastante tempo. E naquela época, que eu comecei com 17 anos, né, tinha algumas vivências, e em uma das vivências era para, assim, a pessoa ficava deitada, e a gente tinha que colocar a mão em uma parte do corpo da pessoa. E eu não sabia até então, né, assim, eu entendia mais ou menos o que era mediunidade, mas eu não sabia que eu era médium, né. Aí eu, eu toda inocente, fui lá e peguei bem no tornozelo da pessoa, né? Bem na menina, eu encostei no tornozelo dela. Quando eu encostei, eu fui jogada para trás.
E é como se eu tivesse levado um choque. Eu encostei nela, fui jogada para trás e começou a me dar um acesso de choro. Eu chorava compulsivamente, era uma coisa assim que não era minha. E aí comecei a chorar, e a professora veio conversar comigo na época, e aí ela falou para mim, olha, você já ouviu falar de mediunidade? E aí veio conversar comigo, ela falou assim, olha, você é médium. Ela falou assim, o que você acabou pegando ali não era seu, né? Ela falou assim, então procura saber a respeito disso, né? Aí eu falei, tá bom. Ela falou, olha, mas eu vou deixar você aqui no canto, você não vai participar das outras vivências, porque se você for participar, você vai passar mal. E aí tinha uma roda, né, onde todo mundo dava as mãos, e aí, assim, como eu era esponjinha, então a energia ela não ia circular, ela ia parar em mim, então não ia dar certo a vivência. Aí eu acabei, fiquei só vendo mesmo, né, a vivência que ela fez. E foi engraçado que tinha no último ano de faculdade, tinha uma professora que ela era bem bacana, sabe? Ela fez uma vivência com a gente, assim, muito interessante. Ela colocou um saquinho na nossa mão com um objeto dentro do saquinho. E aí ela pediu para a gente fechar os olhos, não dava para ver o que tinha lá dentro, né? Sabe aqueles saquinhos de veludo escuro? Uhum. E a gente pegou, tinha que fechar os olhos, colocar a mão, tentar identificar, sem ficar palpando, né? Só colocar a mão o que era e qual a cor do objeto. E aí foi muito engraçado, porque todo mundo ficou espantado, porque eu acertei qual era o objeto e qual era a cor do objeto. Nossa, com detalhes. Sim, era um trenzinho, e aí eu falei, né, a cor era um trenzinho vermelho, e aí, assim, foram coisas que foram me chamando a atenção, né, nesse período. E aí, assim, com 19 anos, como eu falei, eu tive a convulsão, fui parar no hospital, não encontraram nada, fizeram tomografia, ressonância, passei por vários exames, não descobriram por que eu tive essa convulsão, foi a primeira e única. E a única coisa que apareceu no exame foi que a hipófise era o dobro do tamanho da normal. Aí o médico falou assim para mim, olha, o tamanho normal é o tamanho de uma ervilha. Ele falou assim, a sua é do tamanho de um feijão branco. Então ela é maior do que a normal, mas assim, você vai acompanhando, porque isso não afeta em nada, né? Você vai acompanhando com o tempo para ver se isso vai causar alguma coisa, se, né, se aumenta, se não aumenta, enfim. Mas aí eu acabei deixando para lá, porque estudando a espiritualidade eu descobri que a hipófise ela era uma ligação mesmo com a espiritualidade, né? E aí eu acabei entendendo o motivo disso. E aí, assim, para mim foi sempre complicado, né? Porque, assim, tem sempre aquela época, né? Que a gente, assim, eu passei por todas as fases. A fase de curiosidade, aí a fase de não aceitação. Porque comigo, porque que eu tenho que passar por isso? Porque todas as pessoas conseguem fazer tudo, conseguem progredir na vida e eu fico aqui empacada e nada dá certo. E até ir me desenvolvendo, comecei a ir atrás de vários cursos, e na época eu acabei não trabalhando na área de psicologia clínica, né? Eu fui para a área de RH, trabalhei bastante na área de RH, departamento pessoal, só que também não me identifiquei, né? A gente acaba. Porque assim, eu sou muito humana, sabe? E é engraçado que, apesar do nome ser recursos humanos, a maioria das empresas não é assim. Tem muita meta, né? Sim, e as pessoas são vistas como número. Então, isso assim, acabava comigo. Acabava comigo porque eu não gosto de injustiça, eu não gosto de coisa errada, eu não gosto de pessoas, assim, né, grosseiras. E aí eu vi tudo isso dentro, né, dessa área. E aí, assim, acabei indo atrás de outros cursos fora do meu trabalho, né? Então, fui fazer florais, cromoterapia, reiki, fui trabalhar com cristais, fui, assim, eu acho que eu feng shui, numerologia, e assim eu fui, fui fazendo. E quando eu tive essa convulsão, eu mudei de faculdade, eu estudava lá em Santana, que era bem longe,
E aí vim para cá, para Luiz Góes, e chegando aqui eu encontrei um terapeuta espiritual. Ele conversou comigo, comecei a fazer um trabalho com ele, era um senhor até que estava na minha sala, ele estava fazendo psicologia também. E foi muito engraçado porque no primeiro dia que eu cheguei na faculdade, né, eu já estava no segundo ano, já segundo semestre, então é até mais difícil de você entrar nos grupos, e ele me acolheu assim de uma forma assim muito amorosa. E aí ele falou assim para mim: você sabe por que você está aqui? Aí eu falei: não sei. Ele falou assim: olha, eu preciso conversar com você. Aí eu fui no consultório dele, ele falou assim: quem te trouxe aqui foi uma pessoa que gosta muito de você, e ela se preocupa muito com você, e ela tá te olhando. E aí eu falei assim, ele falou: você sabe quem é? Eu falei: minha avó, né? Que era minha avó, era falecida. Ele falou assim: ela mesma. E aí comecei a fazer esse trabalho com ele, e aí comecei a desenvolver a minha mediunidade. E aí, nesse trabalho, né, que ele fazia comigo, ele percebeu assim, as coisas que eu tinha, porque assim, a minha mediunidade, ela não era só ver ou só escutar, então era muito de sentir. Então, por exemplo, se eu estivesse falando alguma coisa com você, e de repente você ficou magoada, ou se a Si, por exemplo, estivesse falando alguma coisa com você e ela te magoou, eu sentia o que você estava sentindo. Às vezes até pensamentos, por exemplo, teve uma época que eu brincava com a minha mãe, principalmente quando eu estou mexendo com água, que a minha conexão é bem grande. Eu estava lavando a louça, ela chegava perto da pia para falar alguma coisa, eu já respondia o que ela ia me perguntar. Aí ela ficava: para, menina, para com isso. Dessa parte era bem divertida, né? Só que também tem a parte que não é, né? Então, assim, os ataques que eu sofri, eu via bastante coisa feia, né? Já vi, assim, pessoas totalmente desfiguradas. A gente vê tanto o lado positivo como o lado negativo também, né? A gente acaba vendo muita coisa. E aí, nesse trabalho que esse terapeuta ele fez comigo, ele começou, eu ajudava ele. Então, por exemplo, eu fazia ali o trabalho na espiritual, ele me deixava ali em relaxamento, e aí ele falava o nome das pessoas, por exemplo, ele dava o nome, uma vez ele deu o nome de um rapaz, ele só falava o nome e a data de nascimento. E aí eu tinha que ir até o local, então eu ia até o rapaz para ver o que estava acontecendo com ele, se tinha alguma coisa no ambiente, se tinha alguma coisa nele. E esse rapaz, assim, ele não me contava nada, né, da pessoa para não me influenciar, né? E esse rapaz, eu vi um capacete muito grande nele. Era um equipamento muito grande, ele pegava assim a região da cabeça, ele saía como se fosse uns tubos assim da cabeça dele que estava acoplado num outro aparelho muito grande. E aí eu falei para ele o que eu vi. Ele perguntou aí ele perguntava assim para mim: pergunta se pode retirar. E aí eu falava, né, com os meus mentores: pode retirar? E eles falavam se sim ou se não. E aí a gente conseguiu fazer a retirada desse aparelho. E aí ele me falou que esse rapaz, ele estava tendo enxaqueca e ninguém descobriu o motivo. Ele foi em vários médicos, fez exames, tudo, mas não descobria o que era. E aí, quando a gente retirou esse capacete, o rapaz, ele melhorou. Então, eu comecei a ajudar ele, né? Eu estava me ajudando, né? A ter controle da minha mediunidade, e também ajudando essas outras pessoas nesse processo. Foi assim a primeira vez que apareceu esse trabalho de implantes. Foi assim que surgiu. E aí, com os dragões, veio depois. E olha que interessante você está falando. Eu estou me vendo um pouco, né, na sua história. Porque quando eu era criança, eu também era que nem você. Eu via, eu sentia. Só que eu não tive essa assistência toda, assim, no sentido dos pais, né? Ter esse olhar para entender o que estava acontecendo. E para mim era muito difícil lidar com isso. Tanto é que a Cíntia, no último programa que ela veio, né? No Pode Expandir, ela até comentou que eu mesma tinha me chipado. Com medo, né?
O medo, porque assim, durante um tempo, eu realmente, você está falando, e agora sim a compreensão está mais fácil do que nunca. Eu tinha tomado a decisão que eu não queria ver, eu não queria ter essa sensibilidade, aí não teve jeito, né? Ela veio voltando, tudo, ainda mais trabalhando com terapia, mas ela comentou, né? Como a gente vai falar dos chips, que eu mesmo tinha me chipado. E olha eu também fiz isso. Você também fez isso? Foi ela que tirou. Também, olha lá. Foi ela, assim, eu já tinha facilidade, acabou assim, mesmo com o chip, continuou, né, a minha mediunidade, mas ela acabou tirando esse chip que eu tinha colocado, e aí, assim, aí acabou, fica mais claro, né, algumas coisas pra gente, mas eu tinha me chipado também. E olha só, e você falou, a questão que eu mais tinha, a pessoa que eu mais tinha conexão também era minha avó. Olha que interessante. Engraçado, né? Muita conexão. Ela Desculpa, você para ia mim. falar, né, querida? Eu ia perguntar para a Elaine se você consegue explicar, porque a audiência é muito diversa. Se você consegue explicar um pouquinho o que são os chips e implantes, para o pessoal entender o que é. Sim, tem assim, tem os chips e implantes, né? Os chips, eles são mais simples. Então, você imagina que é como se fosse um condensado de energia. Olha, eu vou, assim, dar um exemplo. Eu dou mais ou menos o exemplo, assim, pensando até na minha mãe, na minha tia, quando a gente conversa, né? Porque, assim, tem pessoas que realmente nunca ouviram falar disso. Imagina que a gente é um computador, né? Nós somos uma máquina, nós somos um computador. E você imagina que os chips, eles são como se fosse um pendrive, que você conecta ali, então você pode ter os positivos e os negativos. Então, os positivos você pode colocar, por exemplo, um aplicativo para te ajudar, alguma coisa que te ajude, que melhore o funcionamento do seu computador. Como também alguém pode implantar um vírus, um arquivo ali que de repente delete todos os seus arquivos, que coloque um vírus ali. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E o que acontece? Os chips, eles são aqueles mais simples, então você imagina que os chips, eles são colocados, assim, tanto chip como implante, tá? Ele pode ser colocado nos chakras, e tem alguns pontos que eles costumam colocar, eles que eu digo são os negativados, né? Então, por exemplo, eles podem colocar no coronário, no frontal, e assim por diante, em todos os chakras, podem colocar em algum órgão, podem colocar em mulheres normalmente, eles colocam em órgão reprodutor, né? E aí, assim, cada um tem uma função. Então, por exemplo, tem alguns chips que eles vêm por ressonância. Então, por exemplo, aquela pessoa que está vibrando muito na raiva, a ódio, sente raiva daquela pessoa, o que eles fazem? Eles colocam um chip que tem a mesma ressonância que aquela vibração. E aí a pessoa, ela não consegue sair daquela vibração, ela fica ali vibrando. Então, assim, ela acaba atraindo por ressonância, porque ela está na mesma vibração. Então, a pessoa, eles controlam sentimentos, controlam pensamentos, controlam comportamentos, né? Então, serve para várias coisas. Tem uns que servem para monitoramento, tem uns que servem para controle mesmo das pessoas, né? Então, assim, é bem complicado, principalmente quando eles estão nos chakras e os chakras principais, porque eles acabam bloqueando a vida da pessoa. Então, normalmente, quando está no básico, ele acaba pegando principalmente na mulher, o órgão reprodutor. E aí, o que eles fazem? O implante, o que ele faz ali? Ele coleta material genético. Então, ele pode coletar esse material genético tanto do homem como da mulher. E aí, eles fazem experiências com esse material. Oi, tô aqui. Eu acho que ela travou. Travou, Pedro?
Oi. Voltou. Oi, voltou! Voltou. Ai, Você estava gente, falando que eles que coletam material a energia genético. começa a ficar alta, às vezes cai, acontece, desculpa. Sem problema. Não tem problema. Acontece com a Cíntia também, a gente tem os mentores que eles têm energia forte, e aí às vezes acaba acontecendo isso com a internet. O Pode Expandir é vida real, né? A gente fala que a gente derruba a internet. Onde eu estava? Você estava nos chips que ficam na área genital para coletar material genético. Foi a última frase que a gente entendeu. Isso. Alguns, eles se conectam na coluna, tem uns que eles ficam nos nervos, outros eles ficam no sistema nervoso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela não é agressiva, mas ela acaba... sabe aqueles comportamentos que eles não são usuais? Aí a pessoa, por exemplo, ela começa a ficar agressiva, ela começa a ficar depressiva, ela começa a se sentir sugada. Então, dependendo de onde esse implante ou esse chip ele se encontra, ele vai fazendo isso com a pessoa. Tem algumas pessoas que, assim, se esse implante, ele é um implante... Porque, assim, tem os implantes que eles já vêm com a gente, de vidas passadas, né? Porque a gente traz como se fosse por contratos. Então, é um contrato que você assinou lá atrás, você traz esse implante com você, e esses são um pouco mais difíceis de tirar, porque normalmente eles pegam a coluna toda. Então, eles pegam essa parte aqui da nuca, eles acoplam aqui na nuca e eles pegam e vão até aqui a região do cóccix. E eles têm umas garrinhas, alguns, que eles parecem... É como se fosse, sabe, uma ameba, uma medusa, que ela tem aqueles bracinhos. E às vezes ele é tão fininho, tem uns que eles parecem fio de cabelo, que dependendo do médium não consegue ver quando vai fazer o tratamento espiritual. Passa despercebido. Tem alguns que eles são tão pequenos que eles entram na corrente sanguínea e eles se dividem. E aí esses daí, os que entram na corrente sanguínea, eles coletam sangue. E aí normalmente acontece uma troca. Eles coletam sangue, né, o sangue vermelho nosso, e colocam o que eles dizem o verde, né, que é da parte reptiliana, esse tipo de coisa. Então, é bem complicadinho, assim. Eu sempre brinco bastante, né, para não deixar as pessoas assustadas. Não gosto, assim, de gerar pânico nem nada, mas realmente, assim, tem alguns que eles são mais difíceis de tirar, né, e são mais antigos. Tem alguns também que pode vir por encomenda, então esses que normalmente é por encomenda são através de magia negra, né? Então a pessoa faz ali o trabalho, faz a encomenda e aí eles acabam colocando esse tipo de implante negativo na gente. E da forma como você está falando, são tecnologias diversas. Sim. Tecnologias mais avançadas. Isso daí também vai evoluindo, assim como a tecnologia mesmo. Eles vão. Esse do sangue que você falou, imagina, é uma super tecnologia, né? Até para ser mais difícil de ser identificado. Eles usam nanotecnologia. Então, você imagina, assim, do mesmo jeito, o que está em cima é o que está embaixo, e é o que está embaixo. Então, é a mesma coisa, é tudo igual. Então, eles têm laboratórios que eles têm esse tipo de tecnologia. Tem até alguns encarnados que, quando eles dormem, eles vão trabalhar, né, no astral, nesse tipo de laboratório. Então, é compartilhado, né? Tudo que acontece aqui, então você imagina, por exemplo, hoje em dia já não tem aqueles chips que eles estão colocando nas pessoas, né? Para passar cartão de crédito, para ter ali o histórico da pessoa, né? Até mesmo em animais de estimação, nos pets, eles colocam e sabe tudo, vacina, sabe o histórico do animal, é mais ou menos a mesma coisa. Só que aí, o que eles fazem? Eles usam essa tecnologia para controlar, para monitorar, para ter mesmo assim o controle da pessoa. Então, até, por exemplo, médiums que
eles têm assim a mediunidade muito evoluída, eles fazem para bloquear. Às vezes a pessoa perde a conexão com o mentor, perde conexão com a sua essência ali, e ela não sabe o que está acontecendo. E aí tem algumas pessoas que percebem. Teve um tempo atrás aí que, assim, quando você começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade, você percebe, você vê que tá esquisito, tá estranha a sua conexão. Aí, quando é assim, eu pergunto para. Eu sempre recorro à Cíntia, né? Eu se dá uma olhada e ver se tem alguma coisa, porque às vezes acontece bastante, assim, né? Porque às vezes é um descuido que a gente tem, é um momento de fraqueza ali que você teve, uma insegurança, uma autocrítica, sabe? Aquela coisa de ficar se criticando, porque eu tenho muito disso. Então, assim, de insegurança, né, de ansiedade, e aí eles acabam aproveitando esses momentos e pegando a gente. E pelo que você é um upgrade dos... Desculpa, é um upgrade dos obsessores? Assim, eu ia antes falar, era um espírito contratado, agora é só um vírus no computador. Sim, mas é isso mesmo, porque assim, antigamente, os obsessores às vezes precisava ficar 2, 3, dependendo do caso, 5, com a mesma pessoa, né? Era de 1 em 1. Hoje em dia, não, é que assim, né? A gente brinca que a sombra, ela tá preguiçosa, né? Ela coloca o aparelhinho lá, deixa lá, e aí assim, ela controla a distância. Porque ela tem o controle ali, então eles, por exemplo, é como se tivesse um aviso mesmo, olha, baixou a vibração, eles já ativam. É muito rápido, assim, a tecnologia. E eu ia falar justamente isso para o pessoal que está nos assistindo. A nossa fragilidade é a queda da vibração, então. Sim. O nosso ponto de atenção é através da vibração, que também é características dos nossos sentimentos, né? Vamos dizer assim, ele vem de um sentimento. Então, isso quer dizer que, por exemplo, pessoas que estejam passando por um problema de depressão ou alguma coisa assim mais acentuada, que você fica naquela condição mais desanimada, mais apática, ela tem uma tendência a passar por esse tipo de situação. Sim, ela tem tendência, isso se ela já não tiver com esse implante, o implante, ele, na verdade, ele amplifica, né, esse sentimento. Então, o sentimento de angústia, de raiva, de medo, ele amplifica. E aí a pessoa, ela acaba paralisando, né, por conta disso. Ela não consegue sair, é um looping mesmo, né? Ela não consegue sair ali daquele estado vibracional. E aí acaba acontecendo isso. E, assim, uma coisa que é importante também, acontece muito em projeção astral e quando a gente dorme. Então, por isso que, assim, eles sempre falam, né, orai e vigiai, né, mas eu acho que também é vigiai e orai. Porque a gente tem que vigiar e tem que orar. Né? Porque, olha, para você ver, né, assim, como que isso acontece, e às vezes até sem baixar a vibração, mas porque eles querem atrapalhar o trabalho, por exemplo, de médiums. Teve um dia que eu estava deitada no sofá, e aí, sabe quando você está assim, saindo do sono? Eu estava sonhando, mas foi um sonho que depois apareceu como se fosse na tela mental, sabe? E aí, na hora que eu acordei, eu até assustei, porque no sonho veio um inseto e ele veio picar meu dedo. Ele veio como se fosse com uma agulhinha, assim, e ele veio prontinho para picar meu dedo. Quando fez isso, eu acordei. E na hora que eu acordei, eu vi umas sombras bem grandes na minha tela mental, e o dragão, é um dragão negro que ele se apresentou para mim. Eu vi ele abocanhando essas sombras e fazendo assim, rasgando elas e jogando. E assim, nunca tinha acontecido isso comigo, foi a primeira vez que isso aconteceu, e foi quando o dragão negro se apresentou para mim. Eu fiquei assustada, porque eu não sabia se era sonho, e aí eu acordei, eu estava meio assim com aquela imagem na minha tela mental, e aí eu entendi que, na verdade, o que aconteceu? Eu quase sofri um ataque, eles quiseram colocar alguma coisa no meu dedo, e é engraçado que é na mão que eu uso o pêndulo, né? Que é o pêndulo. Então, na hora que ele foi picar, eu acordei. E aí eu vi essa imagem na minha tela mental.
Então, assim, para você ver, né, assim, que nesse caso eu fui protegida, mas para você ver como que isso acontece, porque eles acabam, assim, quando você está fazendo um trabalho, ajudando as pessoas, você faz o trabalho para a luz, e isso acontece bastante. Entendi. E para o pessoal também entender um pouco mais, quais são os sintomas mais comuns, assim, para a pessoa conseguir assistir o programa e identificar? Assim, de repente, tem chips também para prosperidade, para várias situações. Tem tanto positivo como negativo, né? Tem positivo. O positivo é assim, o positivo normalmente são seus mentores que colocam, ou então, por exemplo, a pessoa ela está internada, ou teve um caso de um médium que ele estava internado, ele teve Covid, e ele estava entubado, e ele estava com 80% do pulmão dele comprometido, e aí foi colocado um chip pela espiritualidade para ajudar na recuperação dele. Então, eles colocam para fazer ajustes, para trazer vitalidade para aquele órgão, para trazer equilíbrio, para deixar, por exemplo, a comunicação com os seus mentores, principalmente quem canaliza, para ficar com aquela clareza na comunicação. Então, assim, você pode pedir para o seu mentor, e aí, assim, se for do seu, né, merecimento, eles colocam. Então, eles podem te ajudar. Pode te ajudar, por exemplo, para a saúde, né, para, de repente, reabilitar algum órgão que não está tão legal. De repente, nesse caso, foi o pulmão, né, dessa pessoa. Então, eles fazem isso. Agora, o negativo, assim, quais são os sintomas mais clássicos, assim? Dor no cóccix, dor na nuca, dor aqui nas costas, principalmente aqui, sabe, né, na asinha que a gente chama aqui, assim, bem aqui, dor de cabeça, às vezes aquela dor de estômago que não passa e você vai no médico, assim, eu sempre falo, né, a pessoa tem que ir no médico, sempre que sentir alguma coisa, vai no médico, faz os exames, vê tudo direitinho, se não for físico, aí a gente já descartou essa parte, é espiritual. E aí pode ser que seja, então, por exemplo, como é que fala? Eles podem mexer com a parte endócrina, eles mexem com glândulas, pode mexer com alteração, por exemplo, tem algumas mulheres, principalmente na região da reprodutora, às vezes não consegue ter filhos, ou tem muito sangramento, muita dor que ninguém explica. Às vezes são dores que a pessoa tem que a pessoa faz exame e não consegue descobrir. E às vezes até, por exemplo, uma vida travada mesmo, né? Porque assim, aquela vida que não anda, sabe quando parece que a pessoa está andando na esteira? Ela anda, 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 ela olha para o lado e parece que ela não sai do lugar. Normalmente é porque eles cortaram a conexão do básico. A pessoa não consegue receber a energia vital, a energia da terra. Então, trava tudo. Então, trava ali a parte financeira, né? Porque, assim, a Kundalini, ela tem que subir a energia, ela tem que subir, ela passa por todos os chakras e ela sobe, ela sai pelo topo da cabeça para fazer a conexão com o cosmos. Só que quando eles cortam qualquer um desses como que eu posso dizer, desse canal, né? Então a pessoa ela acaba assim ficando travada na vida, ela não cresce profissionalmente, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ter foco, não consegue ter concentração. Então assim, depende de onde está esse chip ou esse implante. Então vai depender. Entendi. E Elaine, tem alguma forma da gente se proteger? Porque assim, se até os anjos respeitam o nosso livre-arbítrio, como que é possível um ser alheio a gente colocar uma coisa dessa na gente? Tem algum modo da gente se proteger? Sim, tem, só que assim, o que acontece? Eles falam que o universo ele não entende palavras, ele entende vibração. Então, é como se você estivesse na mesma vibração, você está aqui, ó. Aqui tá, eles estão aqui e o implante está aqui. Se você estiver aqui,
vibrando aqui, é como se você estivesse dando autorização, porque você está na mesma vibração que eles. Quando você sobe a sua vibração com oração, com mantra, com limpeza energética, com os cuidados, né, que a gente fala, que é sempre assim, fazer oração antes de dormir, fazer oração ao acordar, se conectar com o seu anjo, se conectar com o seu mentor. Tem alguns mantras também, tem o mantra aquele Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth, esse daí é muito forte. Eu acho muito bacana até deixar, além de você ouvir e repetir, você pode colocar na sua casa, né, porque ele faz uma limpeza na casa. Então, assim, quando você eleva a sua vibração, ele está aqui, então ele não te pega. É como se você estivesse aqui em cima e você não conseguir, eles não conseguem te acessar. A partir do momento que a sua vibração baixou, é como se você estivesse dando um ok. Um ok, por exemplo, eu estou na mesma vibração, então eu autorizo. E aí ele vem e ele consegue colocar. Então, a proteção é literalmente orar e vigiar, e não tem outro caminho. É sempre você, assim, se manter no bem, se manter na sua essência. É claro que, assim, a gente sabe que no dia a dia é super difícil. É 100%, né? Você também não é aquela gratiluz, né? 100% positiva, porque é difícil realmente, né? Às vezes você sai na rua, você leva uma fechada, você fica nervosa, né? Só que assim, você fica nervosa, tá? Você ficou nervosa, o que você vai fazer com aquilo? Você vai sair correndo, xingando as pessoas? Você vai ficar. Quanto tempo você fica naquela vibração? Ou você fala, não, tudo bem, eu entendi que ele me deu uma cortada, então peraí, vou respirar e vou voltar para o meu centro. Né? Porque às vezes até acontece mesmo de pessoas que aparecem assim no nosso dia a dia e assim elas são controladas, elas são manipuladas ali para te tirar do seu centro. Então, assim, às vezes acontece, de repente, do nada uma pessoa vem, assim, você é super educada, de repente vem uma pessoa, ela é tão grossa com você que você fala assim, gente do céu, mas o que eu fiz? Te dá uma patada do nada, né? Mas por que isso? Porque eles sabem que você está tentando melhorar, que você está tentando evoluir. E aí, o que eles fazem? Eles pegam pessoas próximas ali, ou sabe que de repente alguma coisa mexe com você, aí eles dão aquele empurrãozinho, eles controlam a pessoa, manipulam para que ela faça alguma coisa para ver como que você vai reagir. Como que você, se você vai ficar ali naquela energia, aí eles te pegam. Porque se é uma pessoa, por exemplo, que de repente aconteceu alguma coisa e você fica remoendo aquilo, então quanto mais tempo você ficar naquela vibração densa, naquela negatividade, aí sim é que eles conseguem te acessar. Sim, deu para entender? Deu. Ele está processando. Nós estamos processando. Eu vou te falar, é um exercício para acender, né? Porque manter o tempo inteiro a vibração é uma musculação que a gente faz aí, porque como você falou, as coisas, a gente está vivendo num mundo e um mundo que mexe com a gente o tempo inteiro. E às vezes não é nem no processo de raiva, no processo, por exemplo, de dó, de você ver uma cena triste e acabar caindo sua vibração por conta disso. Né? Então, olha, vou te falar, é um trabalhão, hein? Sim, até mesmo coisas que a gente assiste, né? Porque, por exemplo, principalmente, sabe aquelas pessoas que dormem vendo noticiário? E aí, assim, aquilo lá é um portal. Então, é um portal de coisas ruins que o seu subconsciente, ele está absorvendo todas aquelas informações. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você vê na televisão, com o que você, sabe, deixa entrar mesmo, assim, na sua vida, né? Claro que, assim, a gente não vai viver numa bolha, né? Mas assim, tentar se proteger mesmo da melhor forma possível. Então, fazendo a sua proteção todos os dias, quando você vai sair de casa, faz a sua oração, faz sua proteção. Eu costumo me colocar numa bolha azul. Então, eu imagino que eu estou dentro de uma bolha azul, peço proteção, e eu sempre faço aquela oração pequenininha do Arcanjo Miguel, sabe? Aquela São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel, São Miguel, São Miguel, e peço proteção,
para que eu consiga sair na rua. Olha, é engraçado, né? Eu vou contar um negócio para vocês que é bem interessante. Eu morava com os meus pais antes de casar, né? E eu estava indo trabalhar um dia, era bem cedinho, era umas 6 e pouco, era perto de um feriado de Páscoa. E aí, assim, eu estava num ponto de ônibus, tinha um ponto desse lado, que é o que eu estava, tinha um ponto de ônibus do outro lado, e aí, assim, tinha a rua, né? Assim, aquilo foi assim, foi surreal, porque parecia cena de filme. Vieram 5 motos, todos eles com garupa. Teve um cara que ele ficou com uma arma enorme, aquela arma ela brilhava muito, assim, eu não esqueço, ele com a arma apontada para cima, batendo no capô dos carros e mandando o pessoal descer. Desce, 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 desce. E aí ele batia no capô, a pessoa saía do carro, entrava um comparsa dele e levava o carro embora. Parecia manobrista, sabe? Entrando nos carros e levando tudo embora. E aí eles mexeram com o pessoal lá do outro ponto. E eu estava sozinha no ponto de cá. E assim, ele estava uns 4 passos de mim. Ele não olhou para mim em nenhum momento. Parecia que eu estava invisível. Eu fiquei paralisada, porque quando eu estou com medo, eu paraliso. O meu impulso foi só segurar assim e falar, meu Deus, me protege. E fiquei assim, segurando a minha bolsa e só vendo aquela cena acontecer, criança chorando, saindo do carro com a mãe, e eu vendo toda aquela cena e eu fiquei parada. E ele não olhou para mim. Se ele esticasse a mão, ele pegava a minha bolsa. Então, assim, é o que eu falo, isso é proteção. Assim, foi uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu gosto muito de fazer também quando eu saio de casa, é me colocar numa bolha dourada. A bolha dourada é para que os inimigos não te vejam, para você ficar invisível. Então, por exemplo, se você de repente está no farol e você está se sentindo ameaçada, né, assim, ou então qualquer outra situação, você se coloca no manto, se coloca numa bolha dourada e pede proteção. É como se você ficasse invisível, você passa e ninguém te vê. E aí, assim, foi muito engraçado isso, né? Eu quis contar porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção na época, porque como pode? Ele viu todo mundo, ele foi levando os carros, né? Aquela confusão de os caras foram entrando nos carros e levando os carros, mexeram com o pessoal lá do outro lado e ele não olhou para mim, ele não, é como se ele não tivesse me visto ali do lado dele. Foi muito forte isso para mim, sabe? Foi uma coisa que me marcou bastante. E te marcou também pelo lado positivo, para você ver como você está, né, conectada, que você está amparada, você está na vibração certa, né? Sim. Então, assim, é muito bacana você ver, né? Então, assim, aí você fala assim, poxa vida, né? Assim, todo esse trabalho que você tem, de você fazer suas meditações, de você se conectar, de você estar sempre ali tentando, né? Porque, assim, por mais que a gente escorregue, você sempre está tentando se melhorar, tentando, sabe, fazer as coisas, assim, da forma correta, sabe? E aí você vê, né, assim, nesse tipo de coisa, como que isso... assim, como que isso te trouxe, assim, uma proteção ali, né, porque eu poderia ser uma das vítimas ali, né, e ele não me viu, então, assim, foi uma coisa, assim, que para mim marcou muito, assim, tanto, né, do lado negativo de estar vendo tudo aquilo, mas também no sentido de ver, assim, como que a gente se trabalhando, a gente fazendo, sabe, tudo certinho, a gente tem essa proteção. E assim, graças a Deus, eles me avisam muito, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu estou andando na rua, eles falam assim, dá uma olhada para trás. Aí eu dou uma olhada, às vezes, de rabo de olho, entra em tal loja. Aí eu entro, e aí você vê que tinha um rapaz estranho lá fora, então já aconteceu muito disso, assim, eu já escapei de algumas, assim, desse jeito, tudo seguindo a intuição, né, então, assim, é importante a gente também dar atenção para isso, porque muitas vezes, assim, quando eu era mais nova, eu não escutava, sabe, e aí depois que muitas coisas começaram a acontecer no sentido de começar a escutar a intuição, foi que eu percebi que, assim, a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, teve até pessoas assim próximas de mim que eu avisei algumas coisas, elas não me escutaram e depois elas vieram pedir desculpa.
né? Porque acabou acontecendo coisas ali que poderia ser piores, né? Mas assim, eu sempre tento avisar, né? Quando eu tenho assim a informação, porque assim tem algumas coisas que eu posso falar e algumas coisas que eu não posso, né? Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu estar na rua e ter que dar mensagem, sabe? E é muito estranho, né? Porque você chega na pessoa, você fala assim, olha, então eu tenho uma mensagem para te passar. Oi, tudo bem? Eu sou Elaine. Carteirinha de maluca, né? Meninas, eu já passei por tantas. Olha, teve uma vez que foi muito engraçado. Eu estava treinando numa academia há pouquíssimo tempo e eu já assim, eu vi só o dono uma vez, né? Quando eu fui fazer a matrícula, e aí eles falaram: você tem que dar mensagem para ele. E eu falei assim, gente do céu, como é que eu vou chegar e vou falar? Aí a academia ela tinha 2 andares. Aí ele tinha subido. Eu falei, olha, então faz assim, se for para eu falar, faz ele descer. Aí não dá nem alguns segundos, ele tum, descendo as escadinhas. Eu, ai, meu Deus. Aí eu já estava fora da academia. Eu falei assim: olha, se for para eu falar, faz ele passar da catraca. Aí ele passou da catraca. Ai, Aí eu meu peguei, Deus, agora eu vou ter que falar. aí eu cutuquei, falei assim: oi, tudo bem? Olha, você não está lembrado de mim, né? Eu comecei a treinar aqui faz pouco tempo. Assim, eu tenho uma mensagem para te passar, mas assim, eu não sou louca, tá? Eu não sou louca, tá bom? Eu sempre pergunto, eu tenho mesmo que falar, porque assim, é estranho, né? Uma pessoa chega do nada e falar isso para você, né? Então, assim, é estranho, mas quando eles falam, não, tem que passar, tem que falar, eu falo, não tem jeito. Aí não tem escapatória. E Elaine, hoje dentro do seu trabalho, você faz essa avaliação dentro do atendimento, essa parte de chips, implantes, você tem alguma ferramenta? Como que é isso no seu trabalho hoje enquanto terapeuta? Então, eu comecei atendendo presencial. Eu atendia na maca, né? Então, só que assim, era engraçado porque eu trabalhava com outras coisas e aí fazia esse trabalho paralelo nos cursos que a gente tinha aqueles, os ambulatórios para a gente trabalhar, e era engraçado porque eu não falava, assim, eu não falava para ninguém dos dragões, né? Os dragões, assim, o Dragon, que foi o primeiro que apareceu para mim, foi com 23 anos, mais ou menos. Só que, assim, na época eu não tinha conhecimento disso. Então, assim, eu achava que era animal de poder. E aí eu conversava muito com ele, eu falava, só que assim, para mim, assim, o meu conhecimento na época era a parte mais de xamanismo, né? Então, assim, tem aquela coisa do animal de poder, ele tá ali e tal. Eu falei, então tá bom. E aí foi muito engraçado que teve um dia que a minha mãe, ela pediu para minha prima, que também é reikiana, tudo, mandar reiki à distância para minha cachorrinha que não estava bem. E eu estava trabalhando. E aí a minha mãe me ligou, falou assim, filha, a Bruna não está conseguindo entrar, mandar o reiki, porque ela falou que tem um bicho enorme cuidando da casa. Tem um bichinho. Ela falou assim, e não deixa ela entrar. Aí ela falou assim, disse que precisa da sua autorização. Aí eu falei assim, ah, tá bom. Aí eu comecei a dar risada, porque assim, ela falou, o que que é isso? Eu falei, mãe, depois a gente conversa, porque eu estava no trabalho, né? Eu falei, depois a gente conversa e eu explico para você, porque até então eu não tinha Ninguém falado sabia. para ninguém, nem para minha mãe, porque como que eu vou falar que eu converso com um dragão? É uma coisa esquisita, né? Assim, eu já era estranha. E ainda falar que eu conversava com o dragão era mais estranho ainda, né? Então eu não falei para ninguém. Mas o que ele fazia? Ele fazia a ronda da casa. Então ele tanto me protegia como protegia a minha casa, né? E aí o que eu fiz? Eu pedi para ele autorizar. Aí eu autorizei. A minha prima conseguiu mandar, e aí mais tarde eu conversei com a minha prima. Ela falou assim: Sá, o que, que é aquilo? Ela falou assim: tem um dragão enorme na sua casa. Aí eu, ai, que legal! Aí assim, foi uma confirmação que ele realmente existia, né? Porque até então só eu via. E aí ela veio e falar para mim assim foi nossa, assim foi a confirmação. Então ele apareceu com uns 20 e poucos anos assim, mais ou menos. E aí ele veio comigo nesse trabalho. Só que nesses cursos que eu fazia,
eu já era muito esquisita, mesmo dentro ali, né? Assim, das pessoas que gostavam da espiritualidade, até eu descobri, falou, não, você é uma extraterrestre, né? Você, assim, todos nós somos, mas é que é diferente, você tem, assim, algumas coisas diferentes, né? Então, tá bom, já tinha me convencido disso, porque até então eu não sabia de linhagem, eu não conhecia, né? Então, eu não conhecia, assim, que eu tinha uma fractal hoje, e eu sei que eu tenho uma fractal Kayan, que eu tenho uma fractal felina, que eu tenho, né, esse mentor que é um dragão. Então, hoje em dia eu sei de tudo, mas até então eu não falava isso para ninguém, eu não tinha consciência dessas coisas. E aí, no meu trabalho, ele já me ajudava. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava com cromoterapia, com cristais, com radiestesia, fazia o trabalho ali, mas eu não falava para ninguém de chips e implantes, eu ficava quietinha, porque teve um ambulatório que eu trabalhei que a gente não podia fazer outras coisas que não fossem, sabe, ali, meio que seguir protocolo. E eu acabei até saindo mesmo desse local, porque assim, cada coisa que a gente colocava, a pessoa queria cobrar um tanto a mais da pessoa, sabe? E para mim, aquilo não fazia sentido, porque se eu já estou cuidando da pessoa, por que eu vou cobrar mais de uma coisa que eu já estou fazendo e está ali, sabe? Então, eu não me identifiquei, acabei saindo de lá. E aí comecei a atender pessoas conhecidas, indicações, né? Aí eu peguei, comprei uma maca, comecei a atender em casa, e assim, sempre com trabalho paralelo, né? Então eu trabalhava o horário comercial, e aí, assim, horário comercial não, né? Porque o meu horário era bem diferente. Eu entrava 5 horas da manhã e saía às 2. Então eu 5 da tinha. manhã? Nossa! Principalmente nos últimos anos, eu trabalhei no estúdio de yoga. E aí Ah, lá tem o pessoal de Ashtanga, eles gostam de fazer bem cedinho, então eu acabei conseguindo, né, esse trabalho, então eu trabalhava lá, e aí eu saía às 2 da tarde e depois eu fazia umas coisas, então eu ia estudar, fazer meus cursos, fazer meus atendimentos, né, fazia em paralelo. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar. E aí, primeiro, quem se apresentou foi o Arcturiano para trabalhar comigo, fora o Dragon, que já ficava comigo, o Arcturiano, e na época que ele se apresentou, foi quando eu comecei a fazer radiestesia, e a sala ficava muito gelada. Mas era assim um frio que eu tremia, eu começava a tremer, eu tinha que colocar cobertor nas pessoas, porque eu falava assim: olha, vai ficar gelado, você não quer um cobertor? E aí eu cobria, porque, nossa, era muito gelada a energia, muito gelada. E aí é engraçado que, assim, eu via tudo na minha tela mental, né? Então, era como se eles descessem uma sala é como se fosse uma nave mesmo, tá? Então, a gente era como se eles baixassem ali aquela sala, e aí eu via eles colocando a pessoa como se fosse uma máquina, e ele passa, essa máquina, ela parece de filme mesmo, sabe? Ela tem, assim, a base dela, e em cima é um vidro, e ele passa como se fosse um scanner, e ele vai escaneando a pessoa, e ele vai vendo tudo que a pessoa precisa. Então, ele vai indicando para mim o que fazer, onde fazer, e às vezes eu fazia movimentos que eu não entendia, eu comecei a seguir muito minha intuição. Então, eu usava muito aquele bastão de cromoterapia, uso bastão de Atlantes e faço muitos movimentos, muitos símbolos que eu não entendia e fazia. E aí, assim, quando tinha os chips e os implantes, que eles falavam assim, olha, mexe aqui, pode mexer aqui. Quando eu não podia mexer, eles só faziam assim, não, porque eu via. Aí eu apontava assim, posso mexer? Eles falavam não. Porque, assim, tem alguns que eles não deixam mexer, porque é como se a pessoa ainda tivesse que passar por alguns processos. É como se aquilo fosse trazer um aprendizado para ela. Então, nesses casos, hoje em dia, o que a gente faz? A gente coloca uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa. Então, ela vai dar um suporte para ela, e ela mudando a vibração dela, essa ferramenta ajuda a tirar. Então, é dessa forma que a gente faz hoje em dia. Algumas vezes eu não posso retirar. Quando eu não posso retirar, normalmente eles nem me mostram, eles não falam. Aí agora, quando são esses que eu não posso retirar, mas que eu posso colocar a ferramenta, eu aviso. Eu falo para a pessoa, olha, agora só depende de você.
Então, você precisa aumentar sua vibração, faz suas orações, faz mantra, faz limpeza, defumação na casa, acende incenso, faz tudo que você puder para elevar sua vibração, porque você elevando, a ferramenta vai te auxiliar para conseguir retirar esse aparelho. E aí, assim, foi esse trabalho que eu comecei a fazer, e aí, nesse processo, eu comecei a canalizar a mesa, que é a mesa que eu estou trazendo, né? Que é a mesa que tem essa conexão com os dragões, porque a maioria desses implantes que são esses mais difíceis é muito engraçado, porque eles sopram, né? Então eu faço o movimento de soprar e eu vejo como se fosse a boquinha deles, assim, soprando aquela fumaça, e aí você vê aquele aparelho dissolvendo, é uma coisa assim impressionante, ele vira pó, ele some. Então, nesse processo, são eles que fazem, eu não coloco a mão. Eu sou ali o canal para isso acontecer. Mas quem mexe são eles, eu não mexo. Ah, se a gente tivesse hoje no formato original, daria para fazer, né? Com o pessoal, né? Elaine, você conhece um pouco da história dos dragões, de onde eles vêm, essa interação com o ser humano? Você conhece um pouco? Eles te passaram alguma coisa para você poder fofocar com a gente? Olha, o que eles passam para mim é assim: eles ajudaram na origem do planeta, né? Porque eles têm é como se eles tivessem conexão com 5 elementos, né? Então, eles se conectam com todos os elementos e eles acabaram ajudando na origem do nosso planeta. Por isso que eles têm uma afinidade muito grande com os humanos. E eles protegem o nosso planeta. Eu vou te falar, assim, coisas que eu experimento, tá? São coisas que eles me trazem. Por exemplo, às vezes eles me trazem, não trazem informação, mas eu tenho muita vivência com eles. Então, por exemplo, hoje eles estão aqui, só que eles estão em forma de energia. Então, você encontra dragões aquáticos, você encontra dragões dentro de vulcão, você encontra em cavernas, você encontra acima das nuvens, é como se fosse uma outra dimensão. Tem um castelo que é a coisa mais linda. Eu já fui lá com eles, foi uma vez que eu fui apresentada para assim, foi muito, essa vivência, assim, para mim me marcou muito, porque eu cheguei nesse castelo e todos estavam, né, me esperando ali na frente, e eu, assim, eu tenho um respeito muito grande por eles, né? E eu reverenciava, né? Eu abaixava para assim, porque eu estou honrando assim o trabalho que eles fazem comigo. E aí foi muito engraçado que essa vivência foi uma meditação que eu fiz com o pessoal do Claridá, né? A gente faz uma meditação juntos, né? Então a gente fala assim, marca um horário, eu falo todo mundo, vamos, aí a gente vai. Aí a Cíntia mandou assim no grupo, Elaine, eles falaram que você não precisa ficar curvando, reverenciando eles, não, porque eles já te amam. Só que eu não tinha falado nada para ninguém. Eu não falei para ninguém que eu fazia isso, né? De baixar, de reverenciar. Aí ela falou: olha, eles já falaram que não precisa, não, que eles já te amam. Bonitinhos. Então, assim, para você ver que. Então, assim, aí são confirmações que não é coisa da sua cabeça, sabe? É porque eu não falei para ninguém como que ela sabia disso, né? Porque eu chegava e eu, assim, faço isso até hoje, porque é uma forma de respeito que eu tenho, porque, assim, a energia deles é muito forte. É muito forte. Só que é uma energia que ela é muito amorosa. Então, por exemplo, teve um evento que eu participei, né, dos Despertos que a gente fez lá em Jundiaí, que eu não parava de chorar, porque eles se aproximaram e eu não conseguia parar de chorar, porque é um amor que eu não sei te explicar. Assim, a vontade que você tem é de sair abraçando todo mundo, sabe? Falar eu te amo e abraçar, porque é uma coisa muito gostosa, é uma energia muito boa. Assim, você começa a trabalhar com eles são muito sérios, eles são muito diretos, às vezes você leva umas broncas assim, porque eles são como se fossem os arcanjos, sabe? Eles são muito pá, assim, você leva
Às vezes, por exemplo, quando eu estou atendendo a pessoa, né? Até nos podcasts, quando eu vou passar para a pessoa alguma coisa, né, que eles me falam, eles me falam de um jeito e às vezes eu tenho que meio que adoçar, porque às vezes o jeito que eu vou falar vai dar a impressão que eu estou sendo grossa com a pessoa, mas não é, porque é o jeito deles falarem, é muito direto, então eu tenho que dar uma amenizada para a pessoa não ficar ofendida, para ela não ficar chateada, porque é o jeito deles que eles falam, né? E aí você acaba dando uma amenizada, né? E assim, nos últimos tempos, eles começaram a me dar choque. Então, às vezes, foi a forma que eles acharam para se comunicar. Foi Que engraçado. lindo! Então, assim, às vezes eu levo um choque. Teve um dia, a gente estava no almoço com o pessoal do Claridá, e aí, assim, os meninos estavam falando sobre a ayahuasca, né? E eu tenho muita curiosidade, só que eu tenho medo. E a Cíntia já falou para mim assim: olha, no seu caso não precisa, sua mediunidade já é muito aberta, né? Mas se você quiser experimentar, você tem livre-arbítrio, né? Você faz. E aí os meninos conversando, e sabe quando você está almoçando e olhando assim, prestando atenção na conversa deles? Eu levei um choque, mas um choque que eu larguei a faca e a Cíntia estava sentada do meu lado. Aí eu larguei e olhei para ela, aí ela estava com a cabeça assim. Aí ela, eu falei para você, era o seu mentor, ele tá te dando bronca. Aí eu falei, nossa, mas ele precisava me dar um choque. Ela tomou um choque também? O dela bateu na cabeça, o dela foi na cabeça. Aí eu olhei para o lado, ela estava assim, e eu, com a faca, eu larguei a faca, porque eu levei o choque. Ela falou assim, porque ela, no sentido de, assim, como ela é nossa mentora, né, ela não cortou ali o meu interesse, né, então, assim, tipo, ó, você não tá vendo? Ó, ela tá ali, ó, prestando atenção, né, assim, dando, né, uma cutucada nela e deu em mim também. Então, assim, aí eu entendi, né? Então, por exemplo, em alguns atendimentos, que às vezes você se empolga, você quer ajudar a pessoa, você tá vendo o negócio ali, aí você vai com aquele impulso de. Aí, assim, às vezes eu não entendia que não era para mexer, aí eles param minha mão, dava um choque, ok, entendi, não posso tirar, não posso mexer. Então, foi uma forma deles se comunicarem comigo, mas de vez em quando dói. Elaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Sábado eu saí com uma amiga e a gente estava conversando, né? Eu comentei com ela porque essa minha amiga, ela assiste todos os episódios aqui do Pode Expandir. E eu falei, olha, eu e assim nós vamos gravar sobre dragões. E ela adora dragões também. E aí ela me fez a seguinte pergunta, que daí eu vou compartilhar com você. Eu pergunto para a Elaine. Os dragões, eles escolhem as pessoas, é por vibração, nem todo mundo se conecta. Como que funciona esse trabalho com eles? Eles Eu ia escolhem. perguntar isso, Rê. Assim, normalmente quem é semente dragoniana, porque assim, não é draconiana, tá? Draconiana é uma raça, dragonianos são outros. Os dragonianos, normalmente, eles têm mais afinidade para trabalhar com dragões, né? Então, isso daí, às vezes, já vem, assim, até como eles já são da semente ali, já são da mesma constelação, então, eles vêm para trabalhar com os dragonianos. Mas tem algumas pessoas que não são felinos, são aviários, e eles acabam se conectando, e eles escolhem. E é muito engraçado, porque, assim, o que eles pedem, assim, sabe? É você trabalhar o amor incondicional, é você trabalhar a sua compaixão. Toda pessoa que é muito amorosa, que, assim, ela sente, como eu vou dizer, assim, é um amor mesmo, né? Você sentir com o coração, porque o que eles falam para mim? E a gente trabalha muito isso no meu tratamento. As pessoas, elas deixaram de sentir com o coração. Você sente com a cabeça, com a mente, você sente com o olhar. Então, assim, você olha, você fala se você gosta ou não. Só que o olhar, ele te engana. Porque às vezes pode ser muito bonito por fora, mas por dentro não é. Então, o que eles falam? Para sentir com o coração.
Então, eles trazem muito disso, de você voltar para dentro, de você se conectar com você, de você sentir o seu coração e sentir que você, por exemplo, está sentindo numa determinada... Porque, por exemplo, às vezes eles falam assim, né? Porque, às vezes, os implantes, eles podem gerar hologramas. Né? Então, por exemplo, tem uma pessoa, por exemplo, um médium, ele se conecta com o mentor dele. Pode ser que, se de repente essa pessoa ela está indo para a sombra, eles começam a fazer hologramas. E aí a pessoa acha que ela continua falando com o mentor dela. E aí, aquilo ali, para você ter certeza que é o seu mentor, você precisa sentir no seu coração. Se você sentir alguma coisa diferente, a Cintia até, ela deu uma boa dica, e eu adorei, de ter um código, porque ela tem um código com o anjo dela, né? Então, assim, de ter um código mesmo com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, para saber mesmo que é ele que está ali, porque aí só vocês se conectam com aquele código, né? Então, é o sentir mesmo, porque às vezes você percebe que o negócio está esquisito, de repente vem uma mensagem, que pode ser uma mensagem aparentemente amorosa, mas que por trás tem alguma coisa. Então você fala, tá esquisito. Sabe aquele negócio de tá esquisito? É isso. Então, assim, é sentir com o coração, sabe? É se conectar com as pessoas, é de tentar trazer, assim, esse amor mesmo, né? Fazer com que, assim, o que eles querem é trabalhar a cura, trabalhar o amor, tanto que, às vezes, muitas pessoas, às vezes, ficam me perguntando a cor, né, deles. Ah, o dragão dourado trabalha o quê? O dragão azul trabalha o quê? Eles são ligados à fraternidade branca. Então, se a pessoa quiser entender um pouco mais sobre as cores, ela pode pegar as informações da Fraternidade Branca. Mas o que eles falam para mim? Porque já me perguntaram em live, né? E aí, assim, eles são bem diretos, eles falam assim, esse não é o propósito é a cura. Não importa a cor, né? Não importa a vestimenta, né? O que importa é o resultado, a cura, é você conseguir ajudar aquela pessoa. Então, não importa se se são os dragões, se são arcturianos, se são os aviários ali que ajudaram no processo, né? O que importa é que o trabalho foi feito. Então, eu já levei essa bronca. E também levei bronca uma vez que o pessoal falava assim, você pode sentir se tem dragão perto de mim? Eu tenho dragão comigo? Eles também me deram bronca, falaram que não era para eu fazer isso, porque é como se eu tivesse, sabe aquela coisa de, eu tenho, você não tem, sabe? Assim, você lembra o comercial até que foi proibido, né? Eu tenho, você não tem. Então, eu levei bronca nesse sentido também. Então, hoje em dia, eu já não falo mais. Assim, principalmente, né, em lives, eu não falo se a pessoa tem dragão junto ou não. Eu só falo assim, que para ela se conectar, ela precisa estar no bem, ela precisa estar emanando amor, ela sentir com o coração, ela trabalhar muito o cardíaco, isso que faz, e eles vão olhando, eles observam bem as pessoas, então, começa assim, de repente você vê um olho, aí você fala assim, nossa, eu tive a impressão que eu vi um olho, às vezes até em sonho mesmo, aparece só o olho, aí às vezes você vê uma patinha, às vezes você vê um rabinho, alguma parte dele, assim, aí que você começa, porque assim, eles vão se apresentando aos poucos, sabe? Eles vêm bem devagar. No meu caso... para não assustar, né? Exatamente, porque assim, você imagina antigamente, né, assim, existe o mito, né, e assim, na mitologia, que os dragões, eles foram os ruins, eles foram os maus, então muitas pessoas ainda têm medo, elas não sabem que os dragões celestiais, eles são diferentes, eles são esses que ajudam a gente, eles são esses que na China, né, se trabalha muito a questão do dragão, então assim, eles... veneram o dragão pela sabedoria, pela proteção que ele traz, né? Então, assim, até a pessoa entender aquilo é complicado. E, assim, eu vou te falar que, às vezes, até eu, assim, às vezes eu assusto um pouco, porque, dependendo de como eles aparecem para mim, às vezes eu assusto, porque teve um dia que eu estava acordando, e eu fiz assim com a minha mão, no que eu fiz assim com a minha mão, eu não enxergava a minha mão, eu enxergava uma pata.
É como se a minha mão fosse a pata de um dragão. E aí eu assustei, eu falei assim, gente, o que é isso, né? E aí, assim, então, assim, são coisas que vão acontecendo que te assustam um pouco, mas quando você trabalha com eles, você começa a sentir um amor que não tem explicação. Você, assim, você fica, parece que é em êxtase, sabe? É uma coisa, assim, muito gostosa, parece que eles te abraçam, porque eles realmente, eles enrolam na pessoa, né? Eles enrolam, eles ficam enroladinhos, então, você começa a sentir isso, sabe? É um amor, assim, que você não sabe explicar. Eu fico, você está falando, as imagens estão vindo, assim, a gente fica imaginando eles. É muito legal. Elaine, você falou de sabedoria, eu sou acupunturista. E além da medicina chinesa, é que um dragão trouxe essa sabedoria há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, você vê que tem uma coisa, né, mesmo na população chinesa, aliada à sabedoria, né? Sim, com certeza. Graças a Deus, essa é a visão boa, né? Mas ainda tem muita gente que tem medo, né? Que às vezes acaba assim confundindo o trabalho, fica com medo. Então, assim, eles vão se aproximando aos poucos, eles vão devagar. E aquele negócio, né? A gente não precisa ter pressa, né? Porque esses dias eles me deram um exemplo, eu achei bem bacana. Porque assim, muitas pessoas às vezes elas querem forçar a abertura do terceiro olho. Assim, elas querem forçar muito, por exemplo, eu quero ver, só que às vezes a pessoa, ela não entende que se ela vê, ela vai ver coisas boas e coisas ruins, ela vai ver tanto o mentor como ela vai ver a sombra. Então, assim, será que ela está preparada para isso? Então, o que eles me deram de exemplo? Você imagina uma flor. A flor, o que você pode fazer para ela ter um desenvolvimento melhor, para ela crescer forte? Você vai fazer o adubo, você vai preparar o solo, você vai regar, você vai cuidar dela. Só que você não pode forçar as pétalas dela para abrir. Porque se você fizer isso, você está forçando, você pode machucar, você não é o movimento normal dela, você entendeu? É a mesma coisa a gente. Então, assim, ir devagar, sabe? As coisas, eles falam que assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer, na hora certa, no momento certo. Não adianta, às vezes, a gente querer apressar as coisas. E eu achei bem bacana que eles trouxeram esse exemplo para mim. Eu falei assim, nossa, que bacana, que legal. Aí eles falaram para mim assim, começa a prestar atenção na natureza. Vocês fazem parte dela. Então, os ciclos, né? Então, assim, a natureza tem os ciclos, tem verão, inverno, né? Tem primavera, verão, outono, inverno, como a gente também. Então, a gente muda o nosso humor. Então, no inverno a gente está de um jeito, no verão a gente está de outra, né? No verão a gente fica normalmente mais expansivo, mais aberto para as coisas. No inverno a gente já fica mais fechadinho, mais introspectivo. Então, para a gente começar a perceber isso, sabe? E começar a ver a relação que a gente tem com a natureza. Então, eles usaram esse exemplo e eu achei, assim, super legal, porque eu não tinha pensado nisso. Daí eu falei, realmente, se a gente fizer isso com uma flor, a gente vai matar a flor, né? Porque não tem como você chegar lá e você abrir ela, né? Falar, não, você vai florescer, né? E abrir ela. Ela vai abrir no momento que ela tiver que florescer. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar adubo, você pode regar, você pode preparar o solo, mesma coisa, gente, você vai estudar, você vai se preparar, você vai se fortalecer energeticamente, você vai ter o entendimento, né? Você vai começar a ter esse autoconhecimento para depois você florescer, né? Que é essa abertura, aí sim vai ser uma coisa natural. E eu achei super legal esse exemplo. E você vê que eles têm todo cuidado, né? Sim. Você fica falando, a gente fica imaginando assim, né? Essa energia tão sutil, é muito contraditório, vamos dizer assim, né? O tamanho deles, assim, né? É do tamanho do amor, como você fala, né? Muito grande. É uma coisa assim que assim não tem explicação, não tem explicação. O dia que eu for pessoalmente, né, que a gente fizer o podcast, eu vou fazer uma vivência com vocês,
para vocês sentirem. Aí eu faço a vivência também para vocês e para o pessoal, né? Para o pessoal que estiver assistindo, a gente faz essa vivência, porque aí assim, vocês vão conseguir sentir a mesma energia, sabe? Fica quente. E é uma coisa assim, o cardíaco fica explodindo, é uma coisa assim, bem bacana. É muito legal. Eu fico imaginando, assim. É muito. Assim, é engraçado, né, que a Cia até brinca, né? A gente fala que o pessoal do Claridade, a gente vaza, né? Que a gente chora muito. Mas é porque quando eles se aproximam, não tem como. E assim, eu sou uma pessoa, como eu tenho essa facilidade, eu sinto muitas pessoas, né? Então, assim, quando a gente foi fazer o evento lá em Jundiaí, a Karina tinha feito, né? A Karina do Bruxarina tinha feito a vivência antes, né? Da minha, e eu já estava assim, com o meu cardíaco explodindo, e eu estava sentindo a energia de todo mundo, porque eu me conecto com todo mundo. Aí eu saí da sala para não chorar e fui lá para fora. Quando eu cheguei lá fora, a Cíntia chorando. Aí eu falei, ai meu Deus, aí eu peguei, entrei e fui para o banheiro. Aí logo em seguida eles me chamaram para entrar. Quando eu entrei, mas eu entrei chorando, eu chorava compulsivamente, eu não conseguia parar, porque eu estava sentindo ali a energia de todo mundo, a emoção de todo mundo e o amor deles, porque quando eles vêm, é uma coisa assim que não tem como você não sentir. Eles vêm, eles te abraçam, e assim, é aquela coisa assim, sabe? Parece que você está em êxtase mesmo, você quer abraçar todo mundo, você quer falar eu te amo, ai, você é linda, sabe? É uma coisa assim, é muito gostoso. Você está falando, o dia que a Cíntia foi no podcast também, né, vocês têm toda essa sensibilidade, e a gente conversando, antes mesmo, né, nos bastidores, a Asbeli não tinha nem ainda chegado, e aí a gente conversando, você tem um fractal de cárie. E você falando, né? Aí eu falei, e ela começou a explicar tudo. E esse universo, né? A gente vai começando a estudar e se aprofundar, a gente vê a proporção de tudo isso, né? Sim. Tanta coisa para a gente entender, e assim, ao mesmo tempo, é tão complexo, mas ao mesmo tempo também as coisas são mais simples do que a gente imagina. Sim. E a mesma coisa quando você fala dessa conexão com os dragões, a gente imaginar assim, a dimensão desses seres, e assim, o quanto que eles podem contribuir com o amor, sabe, com a cura. Olha, gente, é um mundo assim que realmente a gente fala que o Pode Expandir é uma dádiva para a gente descobrir muitas coisas e estudar e se conhecer. Nossa, isso eu acho que o Pode Expandir é um presente para a gente, né? Sim, principalmente para nós assim que estamos à frente desse projeto. É muita oportunidade de conhecer assim esse universo maravilhoso. E assim, é bacana porque o trabalho de vocês, né, acaba levando isso para outras pessoas, né? Porque assim, o que acontecia comigo muito é eu não acreditar no que eu estava vendo. Então eu achava que era coisa da minha cabeça, até, por exemplo, no caso do Dragon, a minha prima falar que viu. Então eu falei assim, gente, eu não falei para ninguém, como que ela sabe? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo e aí te traz a confirmação. Quando a Si falou para mim, né, que os dragões falaram que eu não precisava mais reverenciar, e assim, como que ela sabe se eu não falei para ninguém, né? Eu estava na minha casa fazendo a meditação e aí ela coloca no grupo, olha, eles falaram isso, e eu, gente, então assim, isso é muito legal, porque assim, abre a. Eu sei que às vezes é difícil de você acreditar em algumas coisas, né? Porque sai muito da caixinha, é diferente, né? Você às vezes é taxada como louca, tanto que tem algumas pessoas que eu não converso sobre isso, eu não falo até hoje, né? Às vezes as pessoas próximas mesmo, eu não falo sobre isso, porque senão eles vão falar que eu tô ficando maluca. Mas quando você tem abertura e esse tipo de trabalho que vocês fazem, isso é maravilhoso, porque ele dá abertura para a gente falar, né, e para trazer as coisas assim, porque
É muito lindo o trabalho que eles fazem, eles ajudam a segurar energeticamente muito o que está acontecendo no mundo. Esses dias eu tive uma vivência com eles me levaram, porque assim, tem também os intra, né? Então eles têm a cidade, é uma cidade linda, intraterrena, é a coisa mais linda do mundo. Dá vontade de ficar lá e nunca mais sair. É muito lindo. Assim, as montanhas, os lagos, é a coisa mais linda. E aí eles me levaram bem lá para baixo, eles me levaram também em cidades subaquáticas e tinham uns cristais, são cristais muito grandes. E aí é como se esses cristais eles segurassem muito a energia da Terra. E assim, e aí quando eu encostei no cristal, e é uma energia tão gostosa, é um amor, assim, sabe? É uma energia muito boa. E aí eles falando, né, do trabalho deles com os cristais, né, porque eles têm muito essa ligação com o cristal, porque o cristal ele guarda muitas informações. O cristal, na verdade, ele além de ser um condutor, ele guarda muitas informações ancestrais também, né? Então ali tem muita informação. Então, assim, eles têm todo esse cuidado, sabe, energético com a Terra, com os humanos. Então, isso é muito bacana, sabe? Assim, você conseguir ter essas experiências, assim, é uma coisa, assim, inexplicável, né, e antes eu achava que era coisa da minha cabeça, e aí, de repente, você começar a fazer o trabalho com eles, você vê resultado, você vê que deu certo, tem pessoas que passaram com um tratamento comigo, que tiveram, assim, resultados, você fala assim, gente, que legal, assim, sabe, então, assim, é muito gostoso, né, você poder ajudar e você ter essa ajuda deles, ter esse suporte para você conseguir fazer esse trabalho muito legal. E que Elaine, suporte! Conta um case de sucesso para a gente adora historinha. De sucesso? Isso, um case de sucesso para a gente, de atendimento seu, Olha, até para exemplificar o tipo de atendimento que você faz. Sim, tem alguns, né? Tem assim, às vezes tem pessoas que chegam com a vida travada. Já aconteceu de pessoas assim, eu gosto dos feedbacks porque eles assim trazem as respostas, né, do seu atendimento. Isso. Então, teve várias pessoas que às vezes estava com a vida travada, não tinha cliente, né, não estava tendo ali um crescimento profissional, e aí era engraçado que ela falou assim para mim, ela mandou mensagem, eu não sei o que você fez. Ela falou assim, mas começou a chover cliente, eu não sei, mas ela falou assim, agora eu estou tendo que me virar com a minha agenda. Eu estou tendo que me virar com a agenda, porque começou a aparecer um monte de cliente, esse foi um. Teve algumas pessoas que pararam de sentir dor, né? Assim, às vezes, assim, já aconteceu também de dores na coluna, né? Eu fazer o tratamento, só que assim, tem alguns casos que uma sessão não dá para fazer, porque é muita coisa. Então, eu normalmente sempre aconselho a pessoa a fazer umas 3 sessões para a gente conseguir, né, assim, trabalhar, ver o que pode ser feito. Algumas coisas eu deixo algumas ferramentas ali, elas vão trabalhando nesse tempo, né? Então, assim, dores que passaram. Então, tem algumas pessoas que eu estou fazendo tratamento, assim, até de, eu não, assim, não vou citar nomes, mas o caso eu posso falar, né? Que caso de abuso, né? Então, assim, pessoas que foram abusadas na infância, então a gente conseguiu fazer esse tratamento, né, porque ficam ali energeticamente, né, fica ali aquele vínculo, a energia ali presa. Então a gente conseguiu fazer a retirada disso, e aí a pessoa depois, porque assim, ela vivia chorando, né, vivia falando que ela ficava tendo essas lembranças, né, e na verdade se culpando, né, assim, do que tinha acontecido, e aí ela falou assim, eu tô muito bem, ela falou assim, eu não tô tendo mais esses pensamentos, ela falou assim, nossa, assim, eu tô, parece que eu virei a página, eu sou outra pessoa, sabe? Então, são esses casos que você acaba vendo, né, assim, de resultado de pessoas que melhoraram, que pararam de sentir dor, ou que estavam com a vida estagnada e aí começou a andar, começou a aparecer cliente. Então, até alguns processos, porque assim, esse tratamento, ele mexe muito também com coisas que estão guardadas.
Então, por exemplo, às vezes algumas sombras que você não quer mexer, ou algum processo que precisa ser, por exemplo, às vezes algum trauma seu que você não lembra. Então, depois que eu faço o tratamento, a pessoa começa a ter ou sonhos, ou começa a ter alguns insights, algumas imagens começam a vir na cabeça. Então, eu falo para a pessoa, anota, porque tudo que aparecer é para você é o momento de ressignificar. Então, assim, é o que eu falo. Por exemplo, a sombra apareceu, não joga para debaixo do tapete. É difícil, dói, vai doer, mas pelo menos você já resolve, você não fica empurrando com a barriga, porque o que acontece? Às vezes um trauma de infância, que de repente, por exemplo, às vezes não é uma coisa muito forte, é uma criança que de repente não estava acostumada ali levar a bronca da mãe, a mãe vai dar um tapa na criança, mas aquilo para ela, naquele momento, foi muito forte emocionalmente. Porque ela nunca levou bronca, e aí a mãe vê, e assim, então ela vê aquilo, às vezes a visão da criança vê aquilo como uma agressão, e aquilo acaba causando um trauma. Então, às vezes, são coisas assim que parecem ser pequenas a princípio, mas que elas acabam se tornando grandes porque ela fica mal resolvida. E aí, assim, aquele trauma ele vai crescendo, e aí, às vezes, acaba atrapalhando a vida da pessoa. Então, são insights, né, de coisas que aconteceram na infância, ou de alguma coisa que aconteceu até em vidas passadas. Já tive relatos de pessoas que começaram a ter umas coisas esquisitas. Eu sonhei com a casa onde eu morava, e aí nessa casa tinha umas pessoas que eram de outra, assim, que eu tive uma vivência em outra vida. São umas coisas confusas, assim, mas que a pessoa anota, né? E aí a gente vai trabalhando, vai vendo o que é aquilo, que se a gente pode mexer, porque aí dá para mexer também no registro acástico, a gente consegue mexer, se dá para fazer algum ajuste, alguma alteração. E agora, assim, cada vez eles vão trazendo mais ferramentas, né? E a Cintia, ela também dá muito suporte nisso, porque alguns outros, assim, outros seres, eles vão se apresentando, vão ajudando a gente. Eu tenho, a gente fala que a rainha das fadas, ela começou a trabalhar comigo, que é a Aine, e desde que ela começou a vir trabalhar comigo, ela trouxe outra ferramenta para eu trabalhar, então eu consigo fazer, como se fosse um ajuste na coluna da pessoa. É muito engraçado, porque aparece na minha frente certinho, assim, a coluna da pessoa, e eu vou fazendo como se fosse ajustes, e eu consigo mexer em algumas coisas ali que precisa ser ajustado. Então, é bem bacana, porque, assim, depois que ela começou a me dar esse suporte, né, a trabalhar com a Aine, ela também é muito ligada aos elementais, né, porque ela é uma fada, é rainha das fadas. Então, outros dragões se apresentaram, só que esses são maiores. Foi engraçado que esses dias eu cuidei da Cintia, a Cintia até assustou, porque ela falou, Elaine, ela falou que, nossa, apareceu o que eu nunca tinha visto, nossa, que grande. Eles são diferentes, eles são os dragões, mas eles são maiores, a escama deles é maior, assim, eles são bem mais robustos, assim, né, do que os que eu já trabalhava. Então, eles vão se apresentando, eles vão trazendo técnicas diferentes, é bem bacana. E esse dia até que eu cuidei da Cintia, né, foi bem legal, porque ela falou que ela ficou até com a coluna, assim, ereta, porque antes ela estava meio assim, ela falou que acertou, ficou certinha. Uma vai ajudando a outra, né, é sempre assim, uma dando socorro para a outra, quando a outra não tá, porque eu e ela, a gente sofre muito no físico. Às vezes eles trazem algumas coisas, ou fazem algumas ativações, e a gente sente muito no físico. Então, às vezes a gente está com muita dor de cabeça, porque eles estão trazendo alguma coisa, às vezes é dor em algum outro lugar, dor de barriga, principalmente, é o mais comum. Então, a gente acaba sofrendo um pouco no físico, mas assim, depois passa, sabe? Mas a gente sabe que faz parte do processo. E quando você tem esses sintomas, por exemplo, a informação ela já vem para você, ou você está no processo? Que de repente eles estão trazendo essa informação e depois você vai ter acesso a elas? As duas coisas, assim, acontece de os sintomas vir antes e aí depois vem a informação,
E acontece da informação tá vindo e aí começar a aparecer os sintomas. Muitas das vezes eu tenho muitas assim informações no banho, porque eu tenho muita conexão com a água, é engraçado, né? Então, assim, quando eu estou mexendo com água, vem insights, quando eu estou tomando banho, vem muita informação. Esses dias mesmo, eu até falei com a Cíntia, porque assim, começaram a aparecer alguns seres diferentes que eu não conhecia. E aí apareceu um que ele tinha metade do rosto felino e metade humano. E aí eu fui perguntar para a Cíntia, eu falei, você me fala, porque eu estava tomando banho e apareceu, eu falei assim, você já viu? Ela falou, fica tranquila, são os híbridos com felino. Então tá bom. Então a gente assim vai conversando muito, porque ela tem muito conhecimento, né? Ela sabe de muita coisa e às vezes as coisas acabam aparecendo para mim que não fazem sentido. Mas aí quando eu converso com ela, aí ela me ajuda a entender, né? E assim traz algumas informações até complementares, né? Por exemplo, a minha mesa, várias coisas. Olha, veio o símbolo tal, veio isso, veio aquilo. Aí ela pega, olha, eu acho que isso daqui é para você trabalhar isso, acho que isso é para você trabalhar aquilo. Então, ela vai me dando esse suporte, porque às vezes tem algumas informações até que passam por ela, essas ferramentas, né? Que às vezes ela traz para o nosso grupo, também passa por ela. Então, é bem bacana isso. E, assim, o que começou a acontecer, assim, por exemplo, o meu olho, eu sei que tá vindo, eu tô diferente, porque, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, né, e tô falando e eles estão junto, né, então, assim, eles estão próximos. O meu olho, ele fica diferente. Se eu pegar no meu celular agora, eu não vou conseguir enxergar. É como se a minha pupila ela ficasse dilatada. Eu tenho que ficar assim de longe para conseguir. Eu não consigo responder nem as mensagens. Porque ele. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, todos esses sintomas que você está falando, eu passo muito por isso. E assim, inclusive do celular, menina. Tem hora que eu não consigo enxergar. Só que assim, só que a visão vai e volta, a visão vai e volta. E é muito estranho. E eu nunca associei essas questões físicas com esse tipo de informação. Para mim, era o contrário. Sei lá, de repente eu estava expurgando alguma coisa. E você está falando, eu estou só assim, menina. Então, mais que eu tô me achando. Isso tem acontecido muito comigo, né? E assim, aí até eu brinco com o pessoal, eu acabo mandando áudio, eu falo, gente, olha, eu vou mandar áudio porque eu não estou conseguindo responder, porque eu não estou enxergando as letras. Né? Então, assim, eu comecei a perceber muito quando eles estão próximos, né? Quando a energia começa, é como se fosse, parece que acopla, sabe? Eles ficam juntos, tanto que a Cíntia, uma vez, ela tirou até uma foto de um podcast que eu participei, porque meu olho, ele estava um pouco para cima do outro. Ele estava assim meio deslocado, um olho mais para baixo e o outro para cima. Então, às vezes a gente fica, às vezes muda a cor de cabelo, o cabelo começa a arrepiar. Aqui, assim, ó, quando a energia está muito forte, aí você tem que ficar passando a mão no cabelo que ele começa a fazer assim, ó, ele começa a dar umas arrepiadas, ele arrepia. É como se você, sabe, magnetismo? Ele vai arrepiando. Pode ser dor, então, por exemplo. Dar choque pode ser isso? Pode. Porque eu dou muito choque nas pessoas, nos gatos. Eu vou pegar, eu já vi até faísca sair do dedo. Eu faço isso, sim. Eu trabalhava no lugar e, assim, isso quando eu tinha 17 anos. Eu estava trabalhando numa autorizada da HP. E lá a gente mexia muito com impressora, né? Eles levavam muita impressora para consertar. E o pessoal, eles fugiam de mim, porque às vezes eu ia encostar no meu amigo assim para falar alguma coisa, eu dava choque. E eles estavam aí, Elaine, e fazia barulho. Faz barulho. Dá aquele, né? Dá um estralo. É porque é muita energia, a energia está muito forte. Quando for assim, sabe o que você faz? Coloca as duas mãos na parede. Você pega as duas mãos e coloca na parede, porque é como se você estivesse aterrando, então você põe no chão, sabe?
Você pode pôr no chão também, porque aí a energia da terra ela puxa. Mas assim, normalmente a gente está num lugar que não pode encostar no chão porque está sujo, você põe a mão na parede, você põe a mão na parede e passa, porque você Ótima descarrega. dica. Ajuda. Isso daí, pelo menos, me ajuda bastante. Eu dava muito choque no meu pai também. No meu pai já saiu até faísca. A gente encostou braço com braço e saiu faísca, porque a energia está muito forte. Então, assim, quem é médium, por exemplo, no caso de vocês, não tem nem o que falar, né? Porque, assim, cada uma tem uma sensibilidade diferente. Então, vocês acabam, assim, tendo esse tipo de coisa, porque às vezes, sabe aquele insight, aquela coisa que vem, assim, você está tratando, por exemplo, uma pessoa, aí do nada vem alguma coisinha e fala assim, olha, pode ser isso, isso e isso, olha, ela está precisando disso, 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 ela está passando por isso, aí você começa a falar coisas que você fala assim, nossa, mas como que eu sei isso da vida da pessoa? Né? Então, assim, são informações, né, são informações assim, vocês não estão canalizando, mas vocês estão trazendo informação que eles estão passando, né, assim, para ajudar ali no processo. Então, são essas informações, igual o negócio da flor, por exemplo, né, veio do nada, eu estava estendendo roupa. E aí eles começaram a me explicar, e assim, e é o tempo todo, né? Assim, eu não consigo desligar, né? Eu não consigo assim fazer minhas coisas sem estar conectada ali, porque tudo eles vão me passando informação, sabe? Às vezes de coisas que eu vi ou de coisas que aconteceram. Então, assim, é muito bacana esse processo, porque eles vão trazendo como se fosse pecinhas de quebra-cabeça, sabe? É como se, assim, uma pessoa falou uma coisa, ou então o Instagram pulou alguma coisa, uma mensagem, uma frase, uma música, né? Então, assim, é como se eles estivessem te trazendo informações, horas iguais, aquela sincronia, sabe? De horas iguais ou horas, assim, ao contrário, que é tipo 12 e 21, por exemplo. Então, assim, é como se eles estivessem falando, olha, faz, vai, tá certo, olha, segue, você tá no caminho certo. Às vezes você tá pensando em alguma coisa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu continuo? Aí vem uma hora igual, você fala assim, não, olha a resposta aí. Então, você começa a ficar mais sensível para, assim, detalhes, sabe? São detalhes que eles vão colocando no seu caminho, é muito legal isso. Nossa, mas essa dos sintomas físicos eu nunca tinha associado por essa ótica. E você foi falando tudo que você falou, eu já venho sentindo faz um tempo. E para mim é meu corpo dando um sinal de alguma coisa, mas de expurgo, não de sintonia, né? Vamos dizer assim, de conexão. Nossa, muito interessante. Para assim, quando você sentir isso, tenta se lembrar o que você estava pensando, o que você estava fazendo, para vir aquela sensação, porque às vezes é alguma sensação de alguma informação que eles estão te passando, alguma mensagem importante, sabe? Ou então algum assim incentivo mesmo, assim, continua, faz, olha, o seu trabalho está legal, faz, não desiste, porque assim, quando a gente está trabalhando para a luz, a gente sofre muito esses ataques assim, sabe aquela sombra que fica, mas não ficou muito bom. Mas olha, o que você falou ali não tá legal. Mas olha, teve uma pessoa ali, assim, às vezes tem uns 10 comentários bons, de repente um te chamou a atenção, é aquele que é uma pessoa que de repente não sabe nem do que você está falando, entrou ali, falou alguma coisa que te magoou, que te chateou, e aí você pega esse em 10 que foram bons e você foca naquele. Eu, por exemplo, assim, para mim é muito difícil aparecer. Eu sou muito, assim, eu sou tímida, assim, né, para aparecer em podcast e tudo. E para mim, assim, assim sabe, eu venho por causa da missão, por causa do projeto. Que eu tô vindo, assim, né, participando de podcasts, tudo, porque eu falo que ela me tirou da caverna. Você me tirou da caverna, porque eu faço isso só por causa do projeto. Mas depois que eu comecei a fazer esse trabalho, as pessoas começaram a me procurar, começaram a ter resultado, aí eu já escutei assim no meu ouvido: por que você está fazendo isso? Você não gosta de aparecer. Não era melhor quando você não tinha que ficar assim, se expondo?
né? Continua fazendo o seu trabalho, mas assim, o seu trabalho sem aparecer, assim, estava bom do jeito que estava. Você acha que compensa? Você não quer voltar do jeito que era? É como se fosse, sabe, uma coisinha assim, uma vozinha falando assim para você desistir mesmo, né? Então, assim, é uma autossabotagem, mas é uma autossabotagem que a gente sabe que por trás tem. Então, assim, a gente começa a incomodar quando as pessoas começam a evoluir, a pensar, assim, sabe? Porque, assim, às vezes uma palavra que você fala, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, a minha mãe, ela tem dificuldade de visualizar, né? Mas hoje em dia ela já consegue sentir. Então, por exemplo, no começo, quando eu falava para ela as coisas, era muito difícil dela entender. E aí, assim, teve uma vez que eu sofri um ataque quando eu morava com os meus pais, que eu estava dormindo, e vieram mais de 10 pessoas para cima de mim, e uma moça toda desfigurada. E eu comecei a gritar, e pedi, aí eu comecei a gritar, ela veio para o meu quarto e pedi para ela dormir comigo. E aí, o que aconteceu? Eu dormi, só que aí eles foram para cima dela e ela sentiu pegando no pescoço dela e apertando. E aí ela tentava rezar alto, né? E ela sentia que estavam sufocando ela, né? Assim, é como se estivesse apertando o pescoço. Aí disse que na hora veio assim na cabeça dela, mas por que eu tô rezando alto se eu posso rezar em pensamento, né? Aí ela começou a fazer a oração e aí parou o ataque. Então, assim, ela tem uma outra sensibilidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não vê, mas ela sente. Às vezes ela não vê, mas ela sente cheiro. Às vezes a pessoa é aquela que é empata, que ela às vezes não tem, por exemplo, eu, no meu caso, eu falo que eu vim com combo, né? Porque é um pacote. Hoje, graças a Deus, assim, eu vejo, assim, raramente eu vejo, né? Quando eu vejo é mais silhueta, sabe? Então eu consigo falar assim para a pessoa, né? Porque já veio para dar mensagem para uma ex-vizinha minha, o ex-marido dela, que eu não sabia, na verdade, assim. Vocês querem que eu conte esse caso? Eu era adolescente, né? Nessa época eu estava tomando banho, foi muito assim meio bizarro, né? Digamos assim, porque eu estava tomando banho e eu já entendia o que acontecia comigo, mas eu não conseguia, não tinha o controle, né? Aí eu estava tomando banho, eu olhei para a porta e eu vi a silhueta de um homem. Né? Eu vejo assim, só a sombra, sabe? Então eu vi que mais ou menos a estatura deles, que ele era mais fortinho, né? Vi assim, como se fosse uma sombra. E aí começou a vir o nome de uma ex-vizinha minha. Essa ex-vizinha, ela já tinha mudado de lá. Ela tinha 2 filhos e ela era viúva, só que assim, eu não sabia histórico dela, eu não sabia nada dela, porque ela nunca foi próxima da gente, ela foi próxima de uma vizinha nossa, né? Mas eu não sabia do que tinha acontecido na vida dela. E aí ele começou a falar, eu preciso do perdão, e aí falava o nome da pessoa, eu preciso do perdão dela, eu preciso do perdão dela, e eu falei, gente do céu, eu tô ficando doida. Eu tomando banho, olhando para a porta, e eu tava sozinha em casa, então assim, eu comecei a ficar apavorada, porque eu falei assim, tô escutando uma voz, eu pelada lá, né? Isso que eu ia falar, Elaine, vai ter que tomar banho de biquíni. E ele falando, e eu falei assim, e ele falava muito rápido. E aí eu percebi o que estava acontecendo. Eu fiquei assim, fala devagar, eu não estou conseguindo te entender, fala devagar, porque ele falava muito rápido. Aí saí do banho, já fui meio que me enxugando, fui me trocando, e nisso meus pais chegaram. A minha mãe, ela viu, porque eu saí com uma cara de apavorada do banheiro, e ela já perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, mãe, você não sabe. Eu falei assim, olha, eu estava no banheiro, aconteceu isso, ele está falando que ele precisa do perdão dela. Eu falei, como que eu vou falar com ela? Ela já mudou daqui. Eu falei, eu não sei como que eu entro em contato com ela. A minha mãe olhou com aquele... Ela regalou o olho para mim, fez assim, ela tá aí no condomínio. Porque eu morava no condomínio de casas, né? Me arrepiou. Ela estava no condomínio, o carro dela estava na frente da casa da vizinha, né, que morava em frente à casa dela. Aí eu falei assim, ai, mãe, eu não acredito. Ela falou assim, ela tá aí. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou lá falar com ela? Aí eu e minha mãe conversando, e vou, não vou, e aí o que eu faço, o que eu não faço? Tocou a campainha.
Era o filho dela com o filho da vizinha, entregando uma travessinha que minha mãe tinha levado um bolo para outra vizinha, né, que ainda morava lá no condomínio. Aí eles chegaram para entregar. Quando eu olhei e eu vi o filho dela junto com o filho da vizinha, aí eu olhei para minha mãe e fiz assim: você vai junto comigo? Porque eu já sabia que eu tinha que falar. São sinais. Ainda bem que sua mãe é parceirona, né, Elaine? Foi muito, viu? Muito. Que legal. Não tem ela topava tudo, sabe? Porque por mais que ela não visse, né, parece que ela conseguia sentir, assim, porque ela via o quanto eu ficava angustiada. E aí, assim, eu cheguei, eu falei assim, olha, aconteceu isso, ele falou isso, como que ele é? Aí eu peguei e falei, olha, ele tem essa altura, ele é assim, eu descrevi a pessoa, só não falei fisionomia de rosto, porque eu não vejo o rosto, só vejo a silhueta. Aí ela falou assim, era ele mesmo. Ela falou assim, só que, assim, foi bem complicado, sabe? Porque ela falou assim, aí, enquanto eu estava conversando com ela, a gente entrou na sala dessa nossa vizinha. Quando eu estava falando com ela, eu vi ele entrando pela porta. E eu olhei para minha mãe e fiz assim, tipo, ele tá aqui. E ela, ele tá aqui, eu falei assim, tá aqui. E foi muito engraçado, porque assim, ela estava virada de um jeito. Quando ele entrou e ele sentou do lado dela, foi muito engraçado, porque ela virou pro lado que ele estava sem perceber. E aí ela falava assim, por que ele não vem falar comigo? E ele foi falar com você. Ele foi muito irresponsável, eu não perdoo ele, porque parece que foi uma história meio complicada, parece que ele se matou. E aí ela não aceitava isso, porque ele deixou ela com dívida, deixou ela com gêmeos, né? Então, assim, foi uma situação bem complicada. Eu não sabia do que tinha acontecido, eu só sabia que ela tinha os 2 filhos, que ela era viúva, eu não sabia de nada disso. E aí eu falei assim, olha, ele precisa do seu perdão, porque enquanto você não perdoar, você está presa a ele, ele está preso a você, ele não está conseguindo descansar porque vocês estão ali com com essa coisa, porque ela estava sentindo raiva, estava sentindo muita raiva dele, assim, né? Porque era uma mágoa muito grande, né? Ela ficou com 2 filhos pequenos, né? Ela ficou com dívida, então foi bem complicada a situação. Aí na época, para você ver como faz tempo, lembra de fita cassete? Não, não sei o que é isso, ela me explica direito. Tinha fita dos anjos. A minha vizinha, ela era espírita, essa vizinha que a gente estava. E aí, olha que coisa, ela tinha uma fita, e essa fita dos anjos tinha uma que falava de perdão. E aí ela pegou, entregou essa fita para ela e falou assim, olha, escuta essa fita, né, vai te ajudar. Eu acho que você precisa pensar, assim, me ajudando, né, a conversar. Aí eu peguei e falei assim, bom, não vou poder convencer ela, porque ela tem os motivos dela, né, cada um, mas assim, dei a mensagem, passei a mensagem, aí eu peguei, conversei com ela, fui embora. Aí na hora que eu saí na garagem, eu olhei para cima e fiz assim, ó, minha parte eu fiz. Agora é com ela. Tá pago, de hoje tá pago. Agora é com ela, porque assim, como que né, eu vou obrigar uma pessoa a perdoar a outra? Não tem como. É uma coisa que ela vai ter que, assim, sabe, assim, e ela aparece para mim, por que ele não aparece para mim? Poxa, ele não aparece porque não tem, assim, né? Não é assim, né? Aparecer para qualquer um, não é assim que funciona. Apareceu para mim porque, assim, eu tinha mais sensibilidade, eu estava ali, então, assim, eu fui um canal. Mas agora o processo era dela, né? Então, assim, foi o que eu falei, eu fiz a minha parte, eu fui lá, conversei com ela, passei a mensagem, e assim, aí agora, né, é com ela, não tem jeito. Mas, assim, já passei por umas coisas, assim, bem estranhas. Por isso que ele foi totalmente deselegante em te abordar no banho, porque ela imagina o tamanho do desespero dele agora. Sim, sim. E, assim, para mim, aquilo... Quando a minha mãe falou, ela tá aí no condomínio, eu falei, você tá de brincadeira? Ela falou, ela tá aí no condomínio, ela tá na casa... Falou o nome da vizinha.
Aí eu falei, mãe, você tá brincando? Aí eu falei, e agora? Eu fiquei naquela indecisão, né? Vou, não vou, vou, não vou. Aí, quando tocou a campainha, que era o filho dela, deu... que assim, ele podia a qualquer momento vir devolver, podia vir depois. Por que que veio com o filho dela devolver a vasilha, né? Então, assim, aí você fica assim, sabe, isso daí, assim, aí você vê que são sinais que eles estão te dando que você tem que realmente falar. Então, eu fui. Mas, assim, foi super desconfortável para mim, mas eu fiz a minha parte, né? Eu fui lá dar o recado, porque ele realmente estava muito desesperado, né? Ele falava muito rápido, e assim, como a comunicação deles não é fala, é pelo pensamento, então é muito rápido. Às vezes, quando os meus mentores vão falar comigo, eles querem falar, às vezes, 2 de uma vez, eu falo devagar, vai devagar, porque é muita informação. Às vezes eles querem falar, vai devagar, porque eu não estou processando, tem que processar. Mas é bem bacana, assim. A gente passa umas vergonhas assim, mas depois você fica feliz, sabe? Porque eu acho que assim, eu ajudei de alguma forma, né? Então eu fico super feliz. Você é um canal a todo momento, né? Sim. E aí, assim, a gente passa, né, por algumas saias curtas, assim, mas hoje em dia eu já estou me acostumando. Ai, sim, tá acabando. Passou tão rapidinho, Passou né? tão rápido. Passou! Ai, queria abraçar vocês. A gente também! Vamos ter oportunidade, Elaine, vamos ter oportunidade. Sim, com toda certeza. certeza. Mas a gente queria agradecer muito sua presença aqui com a gente, todo esse conteúdo transbordado aí para a gente com tanta delicadeza e de uma forma muito clara. Viu? Tira essa vergonha, porque você é maravilhosa falando. Obrigada. Né, Obrigada. Muito Elaine, gostoso. é muito. Pensa na validade de você falar, porque nós somos gente esquisita. Você entendeu? E a gente precisa falar que essas coisas diferentes são normais. Porque tem muita gente que está até se medicando por ver, por ouvir, por se conectar. E olha a importância de ir e falar, não, gente, está normal. Esquisito é bom, is good e esquisito. Você entendeu? Assim, você sabe, quando eu fiz psicologia, no último ano eu tive que fazer, ainda tinha aquele estágio no Charcot, né? E lá eu via muita coisa. E assim, eu sofri muito quando eu tive que fazer esse estágio, porque eu percebia que lá tinham muitos médiums muito bons, com um potencial muito grande, só que devido à medicação, né, devido assim, a ter sido colocado no hospital psiquiátrico, realmente eles acabaram entrando nesse processo mesmo, né, de psicose, enfim, de realmente, assim, ficar doente mesmo. Então, a gente percebe, assim, o quanto é importante, né, assim, trazer esse tipo de informação, passar para você, assim, olha, eu sinto isso, eu vejo, porque, assim, eu vou ser bem sincera, tem algumas coisas que eu só acredito porque eu vejo, né, então, assim, e eu tento trazer o que eu vejo de uma forma, assim, sabe, o mais palpável, com mais exemplos possível para as pessoas, para elas tentarem, assim, se conectar e começar a ter essa sensibilidade de entender e falar assim, olha, eu sinto isso, nossa, eu passo por isso, eu vejo isso, então, assim, eu acho isso muito legal, o trabalho que vocês fazem, assim, né, de dar oportunidade, né, para que a gente possa também trazer essas coisas diferentes, né, essas coisas esquisitas que a gente passa por algumas coisas, mas, assim, às vezes a gente acaba sendo os normais, na verdade, né, porque tá todo mundo tão alienado, né. E mostrar, né, que... Desculpa, Fala, Rê. Não, pode falar, não. Que dá delay, né? Uma através da outra. Que nem você traz uma figura como o dragão, que é aterrorizante, que solta fogo, e a característica maior que você mostra é amorosidade, leveza, ajuda, é muito importante. Gratidão mesmo, é muito legal a gente poder falar desses assuntos. Sim, agradeço, eu que agradeço. E principalmente desmistificar tudo isso,
né? Eu acho que o mais gratificante para a gente também é conhecer as pessoas e fazer. A gente fala que é uma rede, a gente começa a criar uma rede tão linda, né? Com tantas pessoas, cada um com o seu dom, cada um com a sua ferramenta, sabe? Com o seu mentor. É um caminho lindo. A gente é suspeita para falar, né, Cê? Mas, Elaine, gratidão, querida, por sua participação aqui. Vamos marcar com toda certeza outra data para a gente se conhecer pessoalmente. Ano que vem já está aí, já. Exatamente. Que legal. Gratidão pela oportunidade, pelo espaço, por vocês. Tô louca para abraçar vocês pessoalmente. Sintam-se por mim, pelos dragões. Muito obrigada. Muito obrigada. Manda um abraço para eles, viu? Pode deixar. Estou aqui ouvindo. E para você do Pode Expandir, a gente agradece também por vocês estarem com a gente mais um episódio, trocando essa energia com a gente. Deixem os seus comentários aqui no vídeo depois. Nós vamos respondendo. A gente tem o maior prazer em responder. Dependendo da pergunta, a gente também conversa com a Elaine para ela responder vocês. E gratidão e nos vemos num próximo episódio. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.